somos o principal. Não se esqueça, sem a gente, o mundo todo desaba. Então deveríamos ter a menor taxa de juros. Porque, veja, você pode falar da Suíça, pode falar de países maravilhosos, sem dívida, nada disso. Mas sem a gente, tudo desaba. Muito obrigado a todos, e realmente é muito bom estar de volta a um canteiro de obras. Vocês sabem, se lembram, não faz tanto tempo assim, nós reformamos o antigo Correio e transformamos no Trump Hotel. E vendemos para o Waldorf Astoria, e foi um grande sucesso. E tivemos muita sorte com o prédio. Fizemos um bom trabalho. Construímos rápido e relativamente barato, por cerca de 200 milhões de dólares, e era um hotel grande, um projeto realmente enorme. Venha aqui. Você viu o que vimos. O mais importante é fazer acontecer, tem que terminar. E importante, precisamos baixar as taxas de juros no país. Nosso país é o mais quente do mundo agora, mas em um setor, as pessoas praticamente não conseguem comprar casas porque as taxas de juros estão muito altas. Não temos inflação, temos muito dinheiro entrando. As tarifas têm sido inacreditáveis agora. Pessoas que nem acreditavam em tarifas estão dizendo, que jogada incrível foi essa? Temos centenas de bilhões de dólares entrando. O Japão, só em um acordo, está nos pagando 550 bilhões de dólares. E eles abriram a economia deles. É incrível, esse acordo. E eles estão felizes. Nós estamos felizes. Todo mundo está feliz. Mas nós deveríamos ter a menor taxa de juros de qualquer país. E não temos. Deveríamos ter. Cada ponto vale 365 bilhões de dólares. Então queremos baixar as taxas, mas também queremos terminar a construção do prédio do Fed. Então eu me reuni com os empreiteiros. Fizemos uma visita com o presidente. Tivemos uma visita muito boa e vamos conversar com vocês sobre isso em algum momento. Mas eu e o Tim, meio que entendemos o que aconteceu. Muito caro. O ponto principal é que os americanos merecem se tornar compradores de casa pela primeira vez. O presidente Trump criou a melhor economia do mundo. A única coisa que poderia melhorar ainda mais seria taxas de juros mais baixas. O pleno emprego é ainda mais possível. Os salários aumentam mais rápido à medida que as taxas de juros caem quando o desemprego está em 4,1. Por causa da liderança. Estamos recebendo receitas em níveis recordes. Talvez no mês passado, entrou ainda mais receita do que contas saíram, o que é notável. Eles encontraram 26 bilhões de dólares. Eles disseram, de onde veio isso? Ninguém. Acho que faz muitas décadas desde que isso aconteceu. Eles encontraram 26 bilhões de dólares no mês passado. E eles disseram, de onde veio isso? Eu disse, por que vocês não tentam olhar as tarifas? Eles disseram que era verdade. Nós arrecadamos. Estamos arrecadando centenas de bilhões de dólares. E o nosso país está indo muito bem. Sem inflação. Números, emprego, tudo bom. Precisamos baixar preços de casas e juros para que pessoas possam comprar. Todos ganham dinheiro, mas não conseguem baixar juros. Precisamos fazer isso. Americanos, tudo certo. E ele tem sido meu amigo há muito tempo. Você tem várias obras ou pontos de construção acontecendo por aí. Bem, eu vejo uma situação muito luxuosa acontecendo. Vamos colocar dessa forma. E eu recebi um tour muito agradável do chefe da construção. E, sabe, olha, se você olhar ali, eles estão tentando abrir o porão. Quando você abre um porão, antes de tudo, é o pior espaço. Sempre o porão é o pior espaço em um prédio. É o espaço mais caro para construir. Especialmente aqui, com linha d'água, eles vão para a água. Precisam construir o que chamam de banheira invertida. A água precisa ser mantida fora. É uma construção muito cara, então teria sido melhor se eles não tivessem feito isso. Teria sido melhor se eles não tivessem feito certas outras coisas. Se você olhar o tipo de proteção no salão, você conseguiu entrar no salão? Você viu a proteção sendo aplicada. Quero dizer, foi muito dinheiro só para proteger aquilo por um período de tempo. Eu teria feito isso com muito cuidado e de forma simples, e não teria gasto milhões de dólares em proteção. E há coisas que poderiam ter sido diferentes. Olha, sempre tem gente que gosta de dar palpite depois que tudo já aconteceu. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Quero ajudar eles a terminar isso. Isso já está se arrastando há anos, e eu quero ajudar eles a concluir.
E o que realmente queremos fazer, e acho que posso falar pelo Tim, e acho que posso falar por todo o Senado, na verdade podemos falar por todo mundo, é que queremos ver as taxas de juros caírem. Nosso país está em alta, e as taxas de juros são o último detalhe que falta. E se você olhar para a Europa, eles reduziram as taxas 11 vezes em um curto período de tempo. Nós não reduzimos nenhuma vez. E, você sabe, eles são concorrência, embora estejamos provavelmente no processo de fechar um ótimo acordo com eles também. Eles querem muito fechar um acordo. Estamos fechando um acordo. Concluímos nosso acordo com a Indonésia e com as Filipinas. Estamos fazendo acordos incríveis e o dinheiro está entrando. Queremos baixar as taxas de juros. Para baixo. Em algum momento, o nível atual das taxas de juros desacelera o crescimento econômico. Sim, nunca ajuda. E o aperto nunca ajuda. Bem, já estamos indo muito bem. Pensem como estaríamos indo ainda melhor. Estaríamos como um foguete. Por melhor que estejamos indo, iríamos ainda melhor se tivéssemos taxas de juros mais baixas. E deveríamos ter. Somos o principal. Não se esqueça, sem a gente, o mundo todo desaba. Então deveríamos ter a menor taxa de juros. Porque, veja, você pode falar da Suíça, pode falar de países maravilhosos, sem dívida, nada disso. Mas sem a gente, tudo desaba. Deveríamos ter a menor taxa de juros. E se você baixasse 3 pontos, não só um pouquinho, mas 3 pontos, se chegássemos a 1, economizaríamos mais de $1 trilhão, basicamente, só com uma transferência de papel. Você não estaria cortando custos de nada. Você não estaria construindo nada. Apenas um movimento de mão, dizendo que vamos reduzir as taxas de juros. Você economizaria $1 trilhão por ano. E não há nada que você possa fazer para economizar esse dinheiro. O Fed fez. O presidente disse por que ele não está bem. Tivemos uma pequena conversa sobre isso e achei que foi uma conversa muito produtiva. Ele poderá te contar na próxima reunião dele, mas vou dizer que ele disse que o país está indo muito bem. E o país realmente está indo muito bem. Tivemos boa reunião. Sei que não houve tensão. Acho que ele teve mais tensão com o meu grande senador à direita. É bem difícil conversar. Ele estava. Você pode dizer, bem. Olha, no fim das contas, tivemos uma conversa honesta e franca sobre alguns dos estouros de orçamento neste prédio. Tivemos isso no meu comitê bancário, e ele disse que estávamos errados. E acontece que estávamos certos. Graças a Deus, o presidente Trump e sua equipe dedicaram tempo suficiente para analisar alguns dos detalhes, e os detalhes são claros. Precisamos concluir esse projeto. Gostaríamos de manter como está, ou um pouco mais baixo, mas, no fim das contas, esse é o ponto. Em vez de falar sobre taxas de juros, em vez de falar sobre compradores de primeira viagem, em vez de falar sobre isso, o aquecimento da nossa economia, que é algo bom. Estamos falando de um estouro de orçamento no prédio do Federal Reserve, em vez do objetivo do Federal Reserve de baixar e manter nossa economia aquecida. Sabe, por exemplo, eles construíram vagas de estacionamento embaixo de um prédio ao lado. Muito caro. Isso é muito caro. Quando você começa a construir estacionamentos subterrâneos, isso é algo muito caro. Muitas pessoas que conheço estacionam o carro e vão a pé. 1 quarteirão ou 2 ou algo assim, mas é algo muito caro. É isso mesmo, e está tudo bem. Mas... olha, eu adoraria ver isso concluído. Eu não quero colocar isso nessa categoria. É uma coisa muito complexa que poderia ter sido feita de forma simples. Eu construí um grande hotel, e o grande hotel que todo mundo neste grupo conhece muito bem. Chama-se Old Post Office, e é um projeto muito maior do que este. E eu gastei $200 milhões para construí-lo e ele foi praticamente todo desmontado até a estrutura de aço. Você sabe, você viu ele sendo erguido. E eu construí rapidamente, e construí por $200 milhões. Um trabalho muito maior do que este. Gastei $200 milhões. Tem banheiros de mármore, acabamentos de primeira, tudo novinho. Então, este é um trabalho caro. Eu não sei.
fugiu do controle. E isso acontece. É uma pena. Você está negociando sobre tarifas de automóveis? Suas tarifas. Negociando tarifas competitivas. Ele consegue. 15% gostam do Japão. Bem, depende. Japão. O que o Japão fez foi reduzir suas tarifas. Eles nos deram 350 bilhões de dólares porque não queriam pagar 20. Eles eram 28%. E eles nos deram 550 bilhões de dólares adiantado. 100%. 500. Nós ganhamos 90. Eles ganham 10. 90%. Eles ganham 10. E não é um empréstimo nem nada. Eu chamo de bônus de assinatura. Mas eles nos deram 550 bilhões de dólares e reduziram um pouco as tarifas. E então concordaram em abrir a economia deles para todo mundo. Isso não foi fácil. Muita gente saiu das salas e tudo mais. Às vezes eles saíam das salas, voltavam para o Japão. Eu disse, onde eles estão? Eles voltaram para o Japão. E então ligaram e disseram, podemos fazer um acordo? Eles voltaram algumas vezes. Isso aconteceu. Como vocês sabem, isso foi ao longo de meses, e no fim das contas eles concordaram em abrir a economia deles. Agora, a abertura da economia vale mais do que os 550 bilhões de dólares, o pagamento que eles fizeram. Vale mais. Então, entre isso e o pagamento, reduzimos para 15%, mas eles estavam em cerca de 28%. E aí eles basicamente baixaram isso. Mas outros países poderiam baixar isso também? Sim, eu deixaria. Presidente, o senhor se sente melhor sobre o seu relacionamento? Eu me sinto bem em relação a isso. Quer dizer, veja, eu tenho uma disputa, e a disputa é que pode haver algumas questões com dinheiro. E você sabe de onde vem, como veio, como é impresso, onde é impresso, todas aquelas coisas padrão com o Fed. Mas eu só quero ver uma coisa acontecer. Muito simples. As taxas de juros precisam cair. Se as taxas de juros não caírem, vamos superar isso com altas taxas de juros. Se as taxas de juros caírem, então aquele último pequeno elemento entra em ação, a moradia. E o triste é que as pessoas, jovens maravilhosos, casais jovens começando, não conseguem uma hipoteca porque as taxas são muito altas. Acho que o Tim sabe disso melhor do que ninguém. Taxas prejudicam famílias. Por que não demitir o presidente? Fazer isso é uma grande decisão. Eu só não acho que seja necessário, e eu acredito que ele vai fazer a coisa certa. Acredito que o presidente vai fazer a coisa certa. Quero dizer, pode ser um pouco tarde demais, como diz o ditado, mas acredito que ele vai fazer a coisa certa. O fato é que o que está acontecendo na América é enorme. Quando o rei da Arábia Saudita disse, vocês têm o país mais quente do mundo, e eu achei que vocês estavam mortos há 1 ano. Eu achei que estávamos mortos. Eu acabei de sair da OTAN. Como você sabe, eles concordaram em pagar 5%. Nós não estamos pagando nada. Nós enviamos o equipamento para eles. Agora eles pagam 100% de tudo para a guerra, Ucrânia. Mas eu acabei de sair da OTAN, e todos aqueles líderes disseram, todos os países, eles disseram, e países muito inteligentes, países muito bem-sucedidos, para falar a verdade. Todos disseram, vocês têm o país mais quente do mundo. Conseguimos isso em menos de 1 ano. Menos de 1 ano atrás, estávamos mortos. Hoje, estou aqui há 6 meses e conseguimos isso, e tivemos a ajuda de homens como este. E pessoas como as que estão bem atrás de mim, eles são ótimos, eles são grandes profissionais. E em um curto período de tempo, fizemos deste o país mais quente do mundo. Dito tudo isso, gostaríamos de ver, sempre podemos fazer melhor. E podemos fazer melhor se as taxas de juros caírem. Bom trabalho, vocês dois. Você tem um bom emprego, eu quero. Você muito. Obrigado. Agradeço isso, senhor presidente. Você tem algum nome em mente para substituir o presidente? Eu faço. 2 pessoas, talvez. 3. Não, senhor, venha. Sobre. Eu escolheria. Obrigado. Não há pressão. Queremos que, você sabe, o mandato dele chegue logo. Acho que ele vai fazer a coisa certa. Todo mundo sabe o que é a coisa certa. Mesmo as pessoas que acreditam, você sabe, em taxas mais altas, elas estão todas.
sobre. Quadro, todos querem ver as taxas de juros caírem. É muito importante. Se ele não fizer o certo e cortar as taxas de juros, como não considera? Não acho que vamos fazer isso. Eu não acho. Sim, isso é uma coisa terrível. Tenho grande respeito pela Tulsi e pelos documentos que encontraram sobre o presidente Obama. Francamente, foi algo do Obama, mas também as pessoas que trabalhavam sob ele, junto com ele. É algo sério.